dia, meninos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês aqui. Hoje começamos a aula aí sem ser com a nossa querida fazendinha, né? Para dar uma mudada aí, para a gente recarregar as energias, começar hoje aí animado. Terça-feira, 15 de setembro. Obrigado, meninos. Obrigado de coração aí, grande abraço. Vamos lá, né? Vamos começar com a nossa querida matemática. Antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat aqui, dar um bom dia para vocês aqui. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gabrielzinho. Fala, Fernando. Bom dia, meninos. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Ontem nós terminamos a teoria da função modular, né? Hoje eu quero fazer exercícios com vocês e da sua lista. Estude para a sua prova pelas questões que a gente está fazendo nas aulas, tanto da lista que a gente está fazendo agora, né? Quanto das aulas anteriores, tá, meninos? Essa aqui é a ideia para você estudar para a sua provinha aí, combinado? Deixa eu organizar aqui para... Peraí. Pra você falar comigo aqui pelo lugar certo. Fechou. Meninos, essa é a listinha que você tem aí para a gente resolver na aulinha de hoje. São poucos exercícios, não são muitos. Mas a ideia é basicamente treinar a interpretação, quase não saiu, e a construção também de gráficos de função modular, tá? Eu deixei um espacinho aqui do lado direito da lista para a gente poder tentar fazer as questões aqui, ó, né? Eu vou dando um zoom aqui, a gente vai lendo o enunciado, vai fazendo juntos, e eu vou construindo para vocês aqui do lado direito, tá? Eu vou mandar para o colégio essa solução minha, tá? Então o colégio vai colocar para vocês, claro, isso lá depois para você baixar o PDF, tá bom? Olha a primeira questãozinha que está aí para a gente poder resolver, ó. Sabendo que o gráfico a seguir representa a função real f de x igual a módulo de x menos 2 mais o módulo de x mais 3, então o valor de a mais b mais c é igual a... Meninos, se você observar bem, esse gráfico, ele tem três comportamentos completamente diferentes. Por que ele tem três comportamentos completamente diferentes? Vou te mostrar aqui uma ideia rapidinho para você visualizar o nosso problema. Ó, a gente tem um módulo aqui, ó. A gente tem um módulo aqui que é o módulo de x menos 2. Fala para mim, quem é a raiz desse módulo aí de x menos 2? Ó, a raiz aqui, ó, é quando meu x for quanto, meninos? Quando meu x for 2. Perfeito, Ana Clara, é exatamente isso daí. Ó. Nós temos um outro módulo aqui, ó, que é o módulo de x mais 3. Me diga, quem é a raiz desse módulo de x mais 3? Qual é o valor do x que zera essa parte aí que eu fiz de roxo para vocês agora? O valor do x que zera essa parte aí, ó, é o menos 3. E aí, meninos? Exatamente, Vinição, boa, ó, 3 negativo. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Que essa função, ela vai ter três comportamentos diferentes. Três comportamentos diferentes. Um, antes de todas as raízes. Antes de todas as raízes. Segundo comportamento, entre as duas raízes. E terceiro comportamento, depois de todas as raízes. Ó. Então, lá na reta real, vou fazer para você rapidinho aqui, ó. Só uma ideia. Tá aqui a nossa reta real. A gente vai ter aqui, ó, em algum lugar, a gente vai ter, claro, o menos 3. Em algum outro lugar, eu vou ter o 2. E aí, ó, esse gráfico, ele vai ter uma situação, ele vai ter uma configuração antes das duas raízes, no meio
das duas raízes e depois das duas raízes, que é justamente o que a gente consegue visualizar aqui, ó, no gráfico. Observe que esse gráfico ele tem um comportamento, ó, presta atenção, ele tem um comportamento antes, aí aqui ele muda completamente o seu comportamento, e aqui ele muda de novo completamente o seu comportamento. Significa o quê, meninos? Significa que esses valorizinhos de x aqui embaixo, esses valorizinhos de x aqui embaixo, são as minhas o quê? São as minhas raízes. As raízes dos módulos é onde o gráfico muda o seu comportamento. Então, com toda a certeza do universo, esse valor do A aqui, ó meninos, ele vale quanto? Ele vale menos 3. E esse valor do B aqui, ó, ele vale quanto, meninos? Ele vale 2. Esses são os valores de x, onde o gráfico muda o seu comportamento. Ele vinha descendo, passa a subir, fica reto, enfim. Ele muda o seu comportamento, certo? São esses pontinhos aqui, ó. Maravilha, professor. Então, a gente de cara já descobriu o quê? A gente de cara já descobriu que o Azinho é menos 3 e que o Bzinho é 2. Professor, como é que você sabe que o A que é o menos 3 e o B que é o 2? Por que o A não é o 2 e o B não é o menos 3? Porque o A está para a esquerda. Então, o A estando para a esquerda ele é o menor valor, é o valor negativo, tá? Outra coisa, meninos. Eu preciso nesse exercício aí calcular, eu vou pintar de amarelinho aqui para você, ó. Eu tenho que calcular o valor do A, já está pronto. Eu tenho que calcular o valor do B, já está pronto. Falta calcular o valor de quem? O valor do C, ó. Eu tenho que descobrir o valor do C ainda, certo? Como é que eu faço para descobrir o valor do C? Esse C, meninos, está aqui bonitão. O que é o valor do C? O C é o valor do Y. O C é o valor do Y quando o X é menos 3 ou quando o X é 2. Ó. Se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, ó, qual é a coordenada X dele? O X desse ponto é menos 3 e o Y dele é C. Ó. Se você pega esse ponto aqui, ó, o X desse ponto é 2 e o Y dele é C. Ó. Então, eu preciso descobrir qual é o valor do Y quando o X é menos 3 e quando o X é 2. Então, vamos escrever a nossa função aqui. Ó. Nossa função não é f de x igual a módulo de x menos 2 mais módulo de x mais 3. Vamos calcular quando o x for menos 3. Então, f de menos 3 vai ficar o módulo de menos 3 menos 2 mais módulo de menos 3 mais 3. O que é a função quando o x for menos 3? O valor da função quando o x for menos 3, ó, é o Czinho. Então, aqui vai dar o valor do C, ó, igual a módulo de menos 5 mais módulo de 0. Módulo de menos 5 é quanto, meninos? É 5, né? Módulo de 0 é 0. Quanto que é 5 mais 0? 5. Ó, o meu Czinho deu igual a 5. Professor, eu não acredito em você. Por que eu não acredito? Porque o C, na verdade, é o valor do Y quando a minha função for jogado lá o x igual a 2. Então tá, então eu jogo agora x igual a 2. Ó. Vou pegar minha função aqui e vou copiar. Ó. Você vai ver que vai dar o mesminho resultado. Ó. Se você preferir, vamos calcular aqui. Ó. O valor da minha função quando x for 2. Joga aqui, ó, bonitinho. Como é que vai ficar? Ó, vai ficar módulo de 2 menos 2 mais módulo de 2 mais 3. Me ajuda aqui, meninos. Ó, vai ficar f de 2. O que é f de 2 mesmo? É o valor do C.
Então vai ficar, ó, módulo de 0 mais módulo de 5. Quanto que é o módulo de 0, meninos? O módulo de 0 é 0. E o módulo de 5 é 5. Isso aí não é 151 não, tá? Pelo amor de Deus, essa barrinha aí é o módulo. E aí 0 mais 5 deu quanto, meninos? Ó, o Czinho deu 5 do mesmo jeito. E aí, sabendo que o valor do Czinho é 5, dá para resolver o exercício? Claro que dá. Ó. O que o exercício pediu para a gente calcular? Ó? A questão pediu para a gente calcular o valor do A somado com o valor do B somado com o valor do C. Se a gente somar isso daqui bonitinho, o Azinho é menos 3, o Bzinho são 2 e o Czinho são 5. Então, se a gente somar aqui bonitinho, vai dar 4, né? Alternativa, letra C. De caramba, professor. Então tá aí, meninos. Questãozinha que envolve a interpretação do gráfico da função modular. Eu fiz bem devagarzinho com você aqui. Dava para você fazer mais rápido. Claro que daria, tá? É só fazer mais direto aí. Vinição já tinha matado aqui, já tinha colocado no chat pra gente aqui que daria 4. Perfeito, Vinícius. É isso aí, tá? Então, matamos aí a primeira questãozinha aí de função modular, tá? Queria te apresentar uma segunda questão. Essa segunda questão aí é da prova da UEG, tá? Então, só para te mostrar que isso cai aqui pertinho da gente, cai aqui nas provinhas que a gente está acostumado a fazer. Isso aqui não cai no Enem, né? Mas cai em provas como, por exemplo, da UEG, que muitos de vocês aqui vão ter interesse em fazer. E ele te deu esse gráfico aí doidão, parece um W aí louco, ó, né? E ele quer o seguinte, ó, qual é a função que dá esse gráfico? Então, observe que nós temos aqui questões, na UFG não, tá, Vinícius? Porque não tem vestibular da UFG, né, Vinícius? A UFG agora a gente entra pelo Enem, né? Mas no antigo vestibular da UFG, caía, tá? Ô, Carlos, ontem, a hora que a gente terminou a aula, cara, eu lembrei de você. Hoje, a hora que a gente terminar aqui, eu abro aqui na hora aqui e te falo, tá? Não me deixa esquecer, não, tá? Se eu estiver encerrando a aula aqui, você me lembra. Professor, e a UERJ, que eu abro aqui agora e te falo. Lembrei ontem, a hora que eu já tinha encerrado a reunião. Falei, pô, larguei o Carlos na mão lá. Me lembra, tá? Eu olho aqui agora para você. Ó, como é que eu faço uma questão dessa? Como é que eu sei qual é o gráfico dessa função? Meninos, eu preciso bater o olho aqui, ó, nesse gráfico e ter algumas malícias, ó. Presta atenção aqui comigo, ó. Existe um ponto aqui, ó, que é esse pontinho aqui, e esse ponto aqui, ó, preste muita atenção. Quando o x for 0, o meu y vai valer quanto, meninos? Vai valer 2. Então, preste muita atenção. Se o meu x for 0, o meu y vai valer 2, certo? Outra coisa, esse ponto aqui, ó, quando o meu x for, vou puxar aqui para cima para não tumultuar ali, ó. Quando o meu x for menos 1, meninos, o meu y tem que dar 0, certo? Quando você bate o olho nesse ponto aqui também, ó, você descobre que quando o x for 2, o y também tem que dar 0. Então, lembra sempre, tá, meninos? Aqui o primeiro é o x, depois é o y. Primeiro aqui sempre é o x, depois é o y. Aqui primeiro é o x, depois é o y. Então, eu preciso pegar aqui as minhas funções e ir jogando esses pontos para ver se vai dar certo. Você joga o valor do x e verifica se vai dar o valor o quê? Do y. Se der errado, você já sabe que aquela função está errada e que aquela função não determina esses gráficos que nós estamos enxergando aqui, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, para a gente testar, tá? Eu tenho que escolher um aqui, eu estou escolhendo este verde aqui, para a gente poder testar. Então, eu vou jogar o valor do x e eu quero encontrar o valor de quem? Do y. O meu x é 2. Se o meu x é 2, te pergunto, quero que vocês respondam aqui para mim no chat, ou abre o áudio aí e me fala.
Eu vou jogar x igual a 2, tá? Na letra A, eu vou jogar na fórmula aqui de cima ou eu vou jogar na fórmula aqui de baixo? Qual delas que eu vou escolher para jogar o x igual a 2? A de baixo. Vinição, explica para mim aí, para os seus colegas, então, por que é na de baixo? É porque você gosta da de baixo, é isso? Não, não é nem isso. Foi um raciocínio meio lógico, entre aspas, Diga. em que se o x... Ele está falando x menos 2 se x é maior ou igual a zero. E qual seria o valor que satisfaz esse negócio? 2 menos 2 dá zero. Se eu colocar na de cima vai dar 6 e o x que está falando aí tem que ser menor que zero. É por aí mesmo, Vinícius. Perfeito. Ó, nós vamos jogar, presta atenção, ó, vou colocar aqui de vermelho. Nós vamos jogar o valor do x igual a 2. Se o meu valor do x é 2, te pergunto, o meu x ele é negativo ou o meu x ele é positivo? O meu x ele é positivo. Então eu tenho que jogar aonde? Na de baixo, tá? Então eu vou jogar aqui na de baixo. Mas o zero não é neutro? Não, sim, claro. Eu não estou pegando caso igual a zero. O meu x é 2, né? Então ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo. Ah, tá, entendi. 2, o x igual a 2, certo? Meu x é positivo, então eu vou jogar na de baixo. Vamos ver se alguém agora, Vinícius, sem ser você, vamos ver se mais alguém participa. Na letra B, quando eu for jogar o valor do x, que eu vou jogar sempre x igual a 2, eu vou jogar na expressão de cima ou eu vou jogar na expressão de baixo? Queria que outra pessoa manifestasse. Na letra B, eu vou jogar na de cima ou na de baixo? De baixo. Quem que falou comigo aqui? Porque eu tô com a tela cheia aqui, eu não tô vendo quem é. Quem que foi que falou? Ana Clara. Ana Clara, bom dia. Por que Bom era dia. de baixo, Ana Clara? Porque é onde o x é maior ou igual a 2. Perfeito. Ó. Eu posso usar essa expressão aqui, ó. Maravilha, viu, Ana Clara? Obrigado mesmo, de coração. Eu posso usar essa expressão aqui de baixo, ó, se o meu x for menor do que menos 1 e se o x for maior ou igual que o 2. O meu x é igual a 2 que eu vou jogar, né? Então eu vou usar a de baixo. Agora eu vou jogar e fazer a conta, tá? Na letra C, quando eu for jogar para fazer a conta, eu queria que outra pessoa, além da Ana Clara e além do Vinícius, será que eu vou jogar na de cima ou será que eu vou jogar na de baixo? Qual fórmula que eu vou escolher para jogar na letra C? Um de cada vez, que é para não ter tumulto. Uai, se você ele quer. Então você vai ter que jogar isso aí na de baixo também. É o Vinícius? Pelas mesmas condições. É isso. Pelas mesmas condições que eu não vou ficar perdendo tempo falando, você vai colocar na de baixo. Pelas mesmas condições da letra A. Exatamente. O meu valor de x que eu quero jogar não é 2? O valor 2 é um valor maior ou igual que zero. Então, se ele é maior ou igual que zero, eu uso a fórmula de baixo, tá? E aí, por fim, sem ser o Vinícius, eu queria que outra pessoa participasse. Cadê o pessoal? Cadê as meninas? Cadê os meninos aí? Hoje eu nem pus bom dia na fazendinha, coloquei aí a musiquinha pra gente começar nosso, né, Beautiful Day aqui. O dia tá tão bonito hoje, ensolarado, ó. Quente pra caramba, mas tá bonito, né? Queria que outra pessoa falasse. E aí, na letra D, qual função que eu vou escolher? Eu vou pegar a de cima ou eu vou pegar a de baixo? Eu vou jogar x igual a 2. E aí, qual que eu escolho? Ó, a Lizen colocou no chat aqui. Obrigado, Lizen. Ah, a Gabriela tinha colocado aqui também, não tinha visto. Obrigado, Gabi. Ó, eu vou pegar a de baixo. Por que eu vou pegar a de baixo? Porque meu x vale 2. E como o x vale 2, ele não está nesse intervalo que eu acabei de pintar. Ele está no de baixo. E aí, ó, vamos ver se a gente dá sorte com essa escolha, tá? Aqui é necessário um pouquinho de sorte aqui para a gente poder arriscar e já sair de cara. Vamos jogar x igual a 2, ó. Se eu jogar x igual a 2, como é que ficaria a nossa conta? Ó, f de 2 vai ficar módulo de 2 menos 2, fecha o módulo. Vai dar módulo de 0. Quanto que é o módulo de 0? Deu 0. Ó. Então eu estou jogando x igual a 2 e eu tenho que encontrar qual o valor do y. Eu tenho que encontrar o valor 0. Deu 0 a letra A? Deu. Ah, então o gabarito é a letra A. Não, senhor. Tem que verificar as outras.
Eu só consigo saber testando se está errado. Para estar certo, eu teria que testar todos os infinitos valores. Então eu preciso dar sorte aqui de testar e descobrir valores errados. Vamos ver na de baixo, ó. Como é que ficaria f de 2 aqui, ó? F de 2 ficaria módulo de 2 vezes 2 menos 3. Ficaria módulo de 4 menos 3. Vai ficar, então, módulo de 1. Quanto que é o módulo de 1, meninos? É 1. Pode dar 1? Não. Tinha que dar quanto? Tinha que dar 0. Então, com certeza, essa afirmação aqui é uma afirmação o quê? Falsa. Tá errado, tá? Tinha que dar 0. Vamos ver a letra C? Vamos calcular f de 2 aqui, ó. Se eu jogar x igual a 2 na letra C, vai ficar módulo de 2 mais 2. Vai ficar módulo 2 mais 2. Faz na calculadora. Quanto que deu aí? Dá 4. Quanto que é o módulo de 4? Deu 4. Quanto que daria? Quanto que teria que dar como resultado? Teria que dar 0. Então, isso aqui é um resultado o quê também? Falso. Ó. Não é nem a letra B e nem a letra C. Por enquanto, tá dando a letra A. Né? Por enquanto, tá dando a letra A. Vamos ver a letra D de danadinha. Ó. F de 2. Então, se eu calcular aqui f de 2, vai ficar módulo de 2 vezes 2 mais 1. Vai dar módulo de 4 mais 1. O módulo de 4 é 4. 4 mais 1 costuma dar o quê? 5. Deveria dar 0. Não deu 0. Então, meninos, eu tenho certeza que esse gráfico que tem aqui na tela para nós, eu tenho certeza que o meu x, quando eu jogar x igual a 2, o meu y tem que dar 0. A única função que eu tenho, quando eu joguei x igual a 2, que deu y igual a 0, foi a letra A. Então, com certeza, qual que é a alternativa correta? É a letra A, tá? E aí que fique claro para vocês aqui uma ideia, que é a seguinte: se você jogar e der certo, não significa que tá certo. Você só consegue descobrir jogando valores as alternativas que estejam o quê? Erradas. Então, se uma delas aqui desse certo também, aí eu teria que pegar outro ponto para jogar e outro ponto, até que uma hora eu descobrisse que todas estariam erradas, com exceção da letra A, que seria então o nosso gabarito, tá? Então, tá aí resolvida para você uma questãozinha que é da prova da UEG, ó. Aparentemente é uma questão muito feia, né? Você olha para ela e dá um pavor muito grande, mas ela é só fazer continha, é só jogar o valor ali do x no módulo e fazer a conta. Beleza? Tranquilo? Gostaria de apresentar para vocês aqui outras questõezinhas. Nós temos aqui uma questão número 3, ó, que dá um gráfico aí doidão, né? E aí ele pergunta para a gente aí, ó, tem um gráfico de uma função aí, certo? Ele pergunta o número de elementos do conjunto solução da equação. Então existe uma equação aqui que eu vou pintar de amarelo. Ó. O módulo dessa função é igual a 1. Resolvida, ô meninos, desformatou aqui o nosso exercício. Ó. Aqui é o conjunto dos números reais, tá? Resolvida no conjunto dos números reais é... Meninos, presta atenção aqui comigo, ó. Ele falou pra gente que o módulo de f de x, é igual a 1. Se o módulo de f de x é igual a 1, meninos, se eu te falar que... Esquece o exercício. Se eu te falar que o módulo de x vale 4, se eu te falar que o módulo de x é 4, te pergunto, qual é o valor do x? Se o módulo de x é 4, qual que é o valor do x? Responde aí para mim. O próprio 4? O Vinícius respondeu que é o próprio 4. Pode ser, Vinícius. Por que pode ser? Porque o módulo de 4 é 4. Mas só pode ser o 4, ó, a Lisen matou aqui no chat. Vinícius, pensa um pouquinho, só pode ser o 4? Maria, não consegui pensar muito bem, não. Pode Esse ser, aqui não...
Pode ser o menos 4, Vinícius. Sabe por quê? Porque o módulo de menos 4 também é quanto? É 4, certo? A Lizzie matou perfeito aqui. Parabéns, Lizzie. Titinho está satisfeito. Então, eu digo para você... Módulo é igual a mais ou menos 4. Exatamente. Então, na verdade, quando eu digo para você que o módulo do x é 4, é porque o meu x pode ser o 4 positivo, mas também poderia ser o 4 que negativo. Então, quando eu digo para você aqui que o módulo, vamos voltar para o nosso exercício, ó. Quando eu digo para você que o módulo de f de x vale 1, é porque a minha função f de x, ela pode ser 1 positivo, ou ela pode ser 1 o quê? Negativo. E aí, se a gente olhar aqui o nosso gráfico, o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um pouquinho mais forte para a gente visualizar, ó. A gente vai ter aqui, ó, a minha função dando 1 aqui, ó, certo? E a minha função dando menos 1 aqui embaixo. E aí nós temos aqui, ó, preste bem atenção, nós temos esse ponto aqui e nós temos esse ponto aqui, ó. E nós temos esse ponto de cá, ó, que é a função da 1, certo? Nós temos aqui embaixo, ó, esse ponto aqui, que é a função da menos 1, e nós temos esse ponto aqui, que é a função da menos 1. Vou colocar aqui de vermelho para destacar ainda mais, ó. Quantas soluções nós vamos ter, então, para esse nosso problema? Se você bater o olho aqui no gráfico, ó, nós vamos ter visivelmente quantas soluções para esse problema? 5. Eu tenho 5 valores de x que dão resposta. Quais seriam esses valores de x? Ó? Aí é um pouco mais complicado a gente determinar, porque não está exato, né? Eu não sei te falar exatamente. Deixa eu só colocar um pouquinho mais forte. Eu não sei te falar exatamente qual é esse valor de x aqui, ó. Eu também não sei te falar qual que é esse valor de x aqui, ó. Mas existe, com certeza existe, a não ser esse aqui que parece que é o 2, né? Mas existem valores de x que satisfazem essa nossa função. Quantos valores de x satisfazem? 5 valorezinhos satisfazem, tá? Então ficou a alternativa letra B de bacana, professor. Então tá aí, meninos. Nós temos 5 valores de x que resolvem esse nosso probleminha. Beleza? Tranquilo, senhores? Tranquilinho, Pedro Paulo. Falou comigo isso? Eu não escutei, perdão. Ah, tá tudo tranquilinho. Ah, ótimo, maravilha. Para a gente encerrar aqui a parte de exercícios aqui da aula de hoje, eu vou colocar para vocês aqui uma questãozinha de segunda fase. E aí a questãozinha de segunda fase, ela não é de marcar, né? Ela é para você realmente fazer ali discursiva. E ele quer que você faça o quê? Ele quer que você esboce o gráfico dessa função. Tá aqui o gráfico da nossa função, ó. Tá aqui a nossa função. Eu quero que a gente esboce o gráfico dessa função no plano cartesiano. Eu não preciso fazer esse gráfico para todos os valores de x, ele foi gente fina, ó. Ele quer que eu faça só do x de menos 4 até 4, tá? Então ele colocou aqui para nós, ó, para fazer só do menos 4 até o 4. Então eu preciso fazer só um pedacinho do gráfico dessa função. Meninos, toda vez que tiver que fazer o gráfico de uma função modular, a minha dica é, vamos lá, vamos escrever aqui a função, ó, f de x igual a módulo de 2x menos 4 mais x menos 5. Dica que eu estou te dando. Vamos encontrar a raiz do módulo. Então, vamos encontrar aqui, ó, a raiz do módulo. De cabeça, meninos, qual que é a raiz desse módulo? Qual que é o valor do x que faz isso aí dar zero? É o 2. Você concorda comigo que a raiz aqui, ó, é quando o meu x for 2? Se o meu x for 2, aquilo ali que eu pintei de azul vai dar zero, vai ou não vai? Então aqui a minha raiz é o número 2. Significa que o meu gráfico vai mudar o seu comportamento onde o x for quanto? Onde o x for 2. Por que que vai mudar o seu comportamento? Por causa do seguinte, ó. Se
Vamos fazer aqui bonitinho o gráfico, igual a gente aprendeu ali a fazer, ó, nas aulas anteriores, ó. Vou fazer aqui com você aqui uma retinha, bem bonitinha. Opa, peraí. Aqui a gente tem uma reta crescente. Aí a gente sabe que essa raiz aqui, ó, é qual número? É o número 2. A gente sabe que para a direita vai ter resultados positivos, que para a esquerda aqui vão dar resultados negativos. Vou pintar aqui de laranjado, que é essa região aqui que fica positivo. Vou pintar aqui de verde, que é essa região que fica negativo. E aí, meninos, queria que você fizesse junto comigo aqui, ó. Primeiro caso. Vou fazer o caso negativo primeiro, ó. Primeiro caso. Se o meu x for menor que 2. Se o meu x for menor que 2, como é que vai ficar a nossa função? Ó, a nossa função vai ficar f de x igual a... Se o meu x for menor do que 2, meu x está aqui, ó, certo? Se o meu x estiver nessa região aqui que é negativo, o resultado não pode dar negativo numa função modular. Não podendo estar negativo, eu preciso trocar o sinal. E aí, trocando o sinal, ó, aquela parte que eu pintei de azul, trocando o sinal de todo mundo, vai ficar menos 2x mais 4. Troquei o sinal de todo mundo. Mais x menos 5. E aí, a minha função modular vai ficar, ó, menos 2x com mais x, vai ficar menos x. Mais 4 menos 5, menos 1. Ó. Então, essa aqui é a minha função. Essa aqui é a minha função. Quando x vale quanto? Quando x é menor do que 2. Tá? Essa aqui é a minha função quando x é menor do que 2. Existe um outro caso. Segundo caso. Qual que é o segundo caso? E se o x, professor? E se o x... Se o x for maior ou igual que 2. Se o x for maior ou igual que 2, vamos pegar a nossa função. Nossa função vai ficar assim agora. Nossa função vai ficar f de x igual a, no lugar do módulo de 2x menos 4, como agora é positiva, a parte para a direita é positiva, eu vou colocar direto, ó, não precisa colocar o módulo, não precisa trocar o sinal porque já vai dar positivo, mais x menos 5. Então, o valor da minha função aqui, ó, vai ficar 2x com mais um x, vai dar 3x, mais 4 menos 5, vai dar 3x menos 1. Então, esse aqui, ó, é o resultado, é a minha função, quando o meu x for maior ou igual que 2. Então, meninos, essa minha função, ela vai ter um comportamento, e ela vai mudar o seu comportamento justamente onde? Ela vai mudar o seu comportamento aqui no 2, ó, certo? Então, eu preciso jogar agora valores aqui e nós vamos fazer aqui as nossas continhas. Então, primeiramente, preste muita atenção. Meu gráfico é de x de menos 4 até 4. Então, preste muita atenção. Se o x for menos 4, menos 4 está antes ou está depois do 2? Está antes. Menos 4, ó, vou pintar ali de verde, que fica mais fácil de você lembrar. O menos 4, ele está na região de verde, ó, é antes do 2. E o 4, meninos? O 4 é depois do 2. Então, vamos jogar na minha função aqui, para a gente calcular quanto que seria o f de menos 4. O f de menos 4 ficaria menos 4 menos 1. Quanto que é o f de menos 4? Menos com menos dá mais, vai dar 4 menos 1. Quanto que é 4 menos 1? 4 menos 1 deu 3. Ó. Então, quando o meu x for menos 4, você vai vir aqui e vai marcar o 3. Ó. Então, quando o x for menos 4,
vai dar 3. Estou marcando aqui esse pontinho para nós, certo? Observe que o x aqui é menos 4 e o y é 3. Vamos marcar agora o outro ponto. Quando o x, presta atenção, quando o x for 4 agora positivo. Se o x for 4 positivo, dá 3 vezes 4 menos 1. Quanto que é 3 vezes 4, meninos? 3 vezes 4 vai dar 12, concorda comigo? 12 menos 1 dá quanto, meninos? 12 menos 1 dá 11. Então, ó, 8 menos 4 dá 4. 4 mais 4 dá 8. Deixa eu só fazer essa conta aqui de novo e conferir aqui rapidinho, meninos. Peraí. Vai ficar 3x. Meninos, eu acabei de perceber que eu coloquei um sinal errado aqui, ó. Presta atenção, Titi. Aqui na minha função, ó, presta atenção aqui, só para você ver que eu copiei com o sinal errado. Aqui é negativo. Aqui, ó, eu coloquei positivo, é negativo, tá? Copiei com o sinal errado. Então aqui é menos 4. E aí menos 4 com menos 5, deixa eu arrumar aqui para ficar certinho. Vou montar aqui bonitinho, ó. Titi copiou a função com o sinal trocado. Então aqui na verdade deu 3, aqui na verdade deu 3x menos 9. Porque menos 4 com menos 5 dá menos 9, tá? Eu percebi, sabe como? O valor deu muito alto. E a minha intuição não me deixou errar aqui, graças a Deus, o sinal, tá? Então, fazendo a conta aqui agora de novo, ó. Então, ó, f de 4 vai ficar 3 vezes 4 menos 9. Então, f de 4, meninos, vai dar 12 menos 9. Agora sim, ó. Quanto que deu f de 4, meninos? Deu 3, ó. Então, quando o x for 4, o resultado também vai dar 3. Quando o x for 4, o resultado vai dar 3. Então, tá aqui, ó. Deixa eu conferir a conta aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 menos 4 dá 4. Vai ficar 4 mais 4, que é 8. 8 menos 5, 3. Perfeito. Pronto, professor. Marquei os 2 pontos. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, então, e fazer uma reta bem aqui, ó. Tá certinho o que eu tô fazendo, tá ou não tá? Claro que não. E por que não? Porque eu preciso marcar a minha raiz. Eu preciso marcar a minha raiz, tá? Quando o meu x for 2, quanto é que vai dar a conta? Ó, se o x for 2, eu tenho que fazer nesse caso aqui, ó. No caso igual, tá? Na verdade, se você fizer do lado esquerdo, também vai dar o mesmo resultado, tá? Mas se o meu x for 2, calcula aqui comigo quando o x for 2, ó. Ficaria assim, ó, 3 vezes 2 menos 9. Ficaria f de 2 igual a 3 vezes 2 são 6. 6 menos 9 deu quanto, meninos? Deu menos 3. Deu menos 3, tá? Se você fizesse do lado esquerdo, daria o mesmo resultado. Ficaria menos 4. Ficaria menos 2, menos 1, daria menos 3 também. Então, quando o x for 2, o resultado vai dar menos 3. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Qual que é o gráfico, então, dessa minha função? O gráfico dessa minha função, meninos, é esse gráfico aqui que eu estou fazendo aqui bem forte aqui para vocês de vermelho. Deixa eu desativar o ímã. É essa reta aqui e depois essa reta para cá. Professor, por que esse gráfico mudou o seu comportamento? Ele mudou o seu comportamento justamente onde? Na raiz, ó, ele mudou o seu comportamento quando o x foi quanto? Foi 2. Seria interessante, menino, seria muito interessante, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais fino. Seria interessante que você marcasse para mim
quais são esses pontos aqui, ó. Vou te marcar aqui quais são os pontos, vou te mostrar quais são os pontos que são interessantes, ó. Esse ponto aqui é um ponto interessante, porque é onde corta o eixo X. E esse ponto aqui é interessante porque é onde corta o eixo Y. Esse ponto aqui é fácil a gente falar que ponto é esse. Por que que é fácil falar que ponto é esse? Porque aqui o meu X é 0 e o meu Y é menos 1, certo? Esse ponto aqui, ó, eu preciso indicar também que ponto é esse. Que ponto que é esse? Ó, a minha função vale 0, né? Qual que é o valor do X que eu tenho que jogar aqui para a minha função de verde aqui dar 0? Essa aqui é a minha função de verde. Qual que é o valor do X que eu tenho que jogar ali para minha função dar 0? É o menos 1. Porque aí menos, ó, olha aqui na função de verde, menos 1 dá 1. Menos 1 de novo vai dar 0. Então esse ponto aqui é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Esse ponto aqui a gente já sabia, é o ponto de coordenadas menos 4 e 3. Esse danadinho desse ponto aqui a gente também já sabe, ó, a gente sabe que a raiz aqui, ó, o X aqui é o 2 e o Y dele deu menos 3. Seria interessante a gente colocar esse ponto aqui também no gráfico. Ó. Esse ponto aqui no nosso gráfico é o ponto onde o X vale 4 e o Y vale 3. E esse ponto aqui seria importante também a gente colocar no gráfico. Qual que é o valor do X que zera essa função aqui, ó? Qual que é o valor do X que zera essa função de laranja? É o X igual a 3, né? Então esse gráfico aqui, ó, é quando o X é 3 e o Y é 0. Então tá aí o gráfico dessa função loucona aí, essa função de vermelho. Observe que esse gráfico mudou o seu comportamento. E onde que esse gráfico mudou o seu comportamento? Ele mudou o seu comportamento bem na raiz que nós calculamos do módulo. Bem lá no X igual a 2. A Júlia me perguntou aqui, a Heloíse perguntou também, qual que é o conteúdo da prova? O conteúdo da sua prova é função modular. Eu gostaria de ter colocado na prova de vocês um conteúdo que caísse mais na prova do Enem. Mas eu não tenho opção, né, meninos? Eu só tô dando aula para vocês de função modular. Então, eu preciso cobrar isso na provinha de vocês. Estudem pelas questões que a gente fez aqui na lista. E estude pelas questões que a gente está fazendo aí no seu caderno, bonitinho. Se você refizer as questões que a gente está fazendo nas aulas, eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma surpresa aí na sua prova, que você vai conseguir fazer aí numa boa, tá? Então, esse é o conteúdo da sua prova. Eu preciso olhar aqui para o Carlos, como é que funciona a função modular lá na provinha da UERJ. Fala, Vinição! Só rapidinho, você vai botar essa resolução no site? Com toda certeza, tá lá para vocês. Na hora que eu terminar aqui, eu mando pro colégio, ele coloca para vocês. Tá, beleza. Pode fazer o que você tá querendo fazer. Deixa eu mostrar aqui pro Carlos aqui, então. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, Carlos, só para eu conseguir olhar direitinho para minha própria tela do computador aqui, senão eu não consigo enxergar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Param, 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 param. Então, isso aqui é da UERJ. Vamos achar aqui a UERJ. UERJ. Vamos ver se eu tenho aqui, né, Carlos? Às vezes eu não tenho de todas, mas eu acho que eu posso vir a ter. Vou pegar aqui os últimos 5 anos para a gente dar uma analisada. Vou pegar aqui, né, claro, matemática. Então, ó, se a gente pegar aqui os últimos 5 anos da UERJ, Carlos, o assunto que mais caiu, deixa eu compartilhar aqui para vocês, ó. Se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, o assunto que mais caiu na prova da UERJ foram grandezas proporcionais, ó, com 16%. Depois, geometria plana, geometria espacial, probabilidade, função. Opa, função, né? Vamos ver qual tipo de função? A gente poder ver aqui, teoricamente, se função modular é importante. Mas, de cara, não aparenta ser tão importante, porque a porcentagem aqui está pequena, né? Não tem uma predominância assim tão grande, tá, Carlos? Mas vamos ver aqui, bonitinho, como é que seria isso aqui com funções. Então, jogando só para funções,
Aí observe, ó, a função que mais aparece é a função quadrática, tá? E aí a gente tem a função polinomial, função exponencial, funções definidas por várias sentenças, que é o caso que a gente viu na aula de hoje. Lembra daquela questão da UEG, que tinha várias sentenças? Né? Tinha uma para a parte do x positivo, uma parte para o x às vezes negativo, tá? Gráficos em geral, ó, mas função modular mesmo, especificamente falando, observe que não apareceu nos últimos 5 anos aí de prova. Tá? Então, se você observar, não apareceu. Talvez se eu colocar aqui mais anos, apareça, mas nos últimos 5 anos aí não está muito importante, não. Então, se eu fosse te dar uma dica, eu falaria que você poderia ficar ligeiramente aí despreocupado, que não é um assunto tão recorrente. Se caísse, seria uma surpresa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat aqui, para a gente poder fazer. Beleza, Carlão? Então pode ficar mais despreocupado aí. Esse assunto, ó, ele não cai. Se a gente pegar, por exemplo, a prova do Enem, eu vou jogar aqui só para vocês verem. Vamos pegar aqui a provinha do Enem. Se a gente pegar aqui a prova do Enem, aqui, ó. Vamos pegar o Enem. Se a gente pegar aqui, ó, função modular na prova do Enem, ó, o que eu falei para vocês, ó, cai gráfico, cai função afim, cai função quadrática, definidas por várias sentenças, cai uma mistura, né, uma miscelânea de funções. Agora, exponencial cai um pouquinho, logaritmo cai um pouquinho, modular não tem nenhuma nos últimos 5 anos. E não é nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos não cai função modular no Enem. Tá? Nunca teve uma questão de equação modular no Enem, nunca. Tá? Então, com relação a isso, vocês podem ficar aí despreocupados. Podem ficar tranquilos aí que não vai aparecer isso no seu Enem. Tá? É difícil demais fazer uma questão contextualizada igual a do Enem e cobrar esse assunto, beleza? Meninos, para a sua provinha do colégio, pega a minha lista e faz de novo, tá? É claro, eu posso mudar ali um valor ou outro de X. Por exemplo, quer ver? Vou compartilhar minha tela aqui novamente. Vou te mostrar o que eu posso fazer ali na sua prova, ó. Ah, professor, mas você é pai, hein? Você vai mudar os valores? É lógico. Tô à toa, fazendo nada. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma questão igual essa daqui, ó, e te perguntar a questão 4, ó, qual que é o valor do y, né? Qual é o valor dessa função quando o x for, sei lá, 4. Então, quando o x for 4, você sabe que quando o x for 4, o resultado dá 3, ó. Você consegue ver aqui meu mouse? Deixa eu ver. Não, né? Deixa eu fazer aqui no meu iPad que você consegue ver, ó. Então, eu posso te perguntar o seguinte, ó, quando o x for 4, qual que é o valor do y? Vai dar 3, certo? Eu posso te dar o gráfico para você poder marcar, certo? O que mais que eu posso te perguntar aqui, ó? Aqui eu falei para vocês que minha função valia 1. E se eu te falar que minha função agora vale, por exemplo, 2? Se ela valer 2, ó, aí a reta vai ser aqui, ó, no 2 positivo e no 2 negativo. Aí quantas vezes vai encostar nesse gráfico, certo? Mas a ideia é muito parecida. Eu posso pegar essa outra questãozinha aqui, ó, e te perguntar, ó, nessa função aqui, ó, quanto que vai valer nessa função quando o x for 3, quando o x for 5 e por aí vai. Tá? Nessa outra de cá, eu posso te perguntar qual é o valor do A, qual é o valor do B. Posso perguntar, posso mudar um pouquinho aqui a pergunta. Mas eu vou fazer, claro, coisas muito semelhantes ao que a gente está fazendo aqui nas aulas. Fechado, meninos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, no mais, quero desejar uma excelente semana para vocês. Bons estudos, boa provinha. Semana que vem a gente começa a função exponencial, tá? Que aí não vai ter nada a ver com isso, já vai cair na prova do Enem e tudo mais. Fechado? Posso encerrar a nossa aula? Alguma dúvida, meninos? Alguma pergunta? Fechou? Então é isso. Obrigado, tá, meninos? Uma excelente semana para vocês. Obrigado, Gabriela. Tudo de bom, tá? Bom dia. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, meninos. Uma excelente semana. Tchau. Tchau, obrigado.